Fala, meu povo, mercado cripto sangrando no dia de hoje. Isso é tudo que você precisa saber para como se posicionar nas próximas semanas. Mercado cripto dando uma derrocada, e isso aconteceu por conta de uma notícia que saiu no dia de ontem. Na verdade, foi um acontecimento. A gente teve o mercado chinês criando uma nova inteligência artificial que é competitiva ao ChatGPT. A nova inteligência artificial se chama DeepSeek. Ela é mais rápida, mais barata e mais inteligente do que o ChatGPT. E aí, o que aconteceu? A maioria desses programas de inteligência artificial, a maioria não, praticamente todos, utilizam microprocessadores para conseguir rodar o próprio programa. Só que o custo para você criar uma plataforma dessas vem embutido com custos e receitas que as grandes empresas de tecnologia, como Nvidia, Tesla, acabam oferecendo para esses programas rodarem. Então, o que aconteceu? Como a gente tem um programa novo que ele é muito mais barato e foi em muito menos tempo que ele foi construído também, as ações de empresas de tecnologia, principalmente ações voltadas para a inteligência artificial, acabaram sofrendo um pouco mais, que foi o caso da Nvidia. A Nvidia hoje cai, se eu não me engano, cai cerca de 17%, isso por conta desse novo programa lançado, que a perspectiva de mercado futuro é que a gente tenha uma diminuição nas receitas da Nvidia e, consequentemente, nos lucros dela. Isso acabou impactando o mercado cripto, na verdade, bem forte. A gente teve a Nasdaq reduzindo bem no dia de hoje, criptomoedas acompanharam e a gente acabou tendo essa derrocada. Então, projetos voltados para a inteligência artificial também sofreram um pouco mais, mas no overall a gente tem várias altcoins aqui sofrendo bem. Fartcoin, projeto voltado para agente de inteligência artificial. Enfim, os projetos voltados para esse segmento de IA acabaram sofrendo um pouco mais. Porém, eu falei no meu Instagram sobre isso, eu não acredito que isso seja algo muito negativo para o mercado, porque é só a gente imaginar que da mesma forma que a liquidez está saindo no mercado de ações norte-americana, essa liquidez tem que ir para algum lugar. E já está acontecendo algumas parcerias entre o próprio mercado cripto, como a Tal, né, a Bitensor, e o DeepSeek, né, estão formando uma parceria e acaba que esses projetos de open source se comunicam muito com o mercado cripto. Então não vejo isso como algo muito negativo para o mercado. Eu acho que a gente está tendo um pânico a curto prazo, mas que se você aproveitar bem esse pânico, você vai conseguir obter bons resultados daqui para frente. A gente ainda tá no meio do ciclo de alta, e qual é a minha visão em cima disso tudo, né? Eu fiz um vídeo atualizando, falando que a gente estaria entre um padrão que eu chamo que é um padrão de equilíbrio aqui pro Bitcoin, no final de semana. Esse padrão de equilíbrio ficou aqui formando esses topos descendentes, né, e fundos ascendentes. A gente teve a notícia do DeepSeek, o mercado utilizou essa notícia para a gente romper esse padrão de equilíbrio para baixo. Então a gente tinha aqui esse triângulo, a gente rompeu esse padrão para baixo e a gente pode buscar mais baixo no momento de agora. Quando a gente tem rompimentos como esses acontecendo, principalmente em topo, o que eu faço? Eu dou um zoom out, então eu utilizo gráficos maiores, tá, para verificar em qual patamar de fato a gente está. Então a gente teve uma queda que ainda não é uma queda muito forte. O Bitcoin, desde o seu topo aqui recém-formado, caiu 9%. Uma queda, ok. O problema é que as altcoins acabam acompanhando um pouco mais, e a gente já vai falar sobre a dominância do Bitcoin nesse período aqui agora. Mas eu dou um zoom out e eu vejo que o Bitcoin ainda está em uma fase de consolidação, que é uma consolidação bullish, né? Se a gente der ainda um zoom out maior e ver aqui no tempo gráfico semanal, a gente teve uma consolidação bullish, que foi uma consolidação ali entre 48 e 73, rompeu essa consolidação bullish para cima. Da mesma forma, a gente está tendo outra consolidação bullish, né, uma consolidação em topo, só que agora essa consolidação se dá entre os 90, 88 mil dólares e os 110 mil dólares. Então, qualquer coisa aqui dentro, para mim, ainda continua sendo uma consolidação. Felipe, o que você está esperando para o mercado cripto agora? Eu tenho um dinheiro que eu reservei para caixa e eu tô posicionado também. Então eu tô com mais ou menos 70% de posições montadas e 30% com dinheiro para caixa. Por que eu estou com esses 30% em caixa? Porque caso a gente veja uma derrocada um pouco maior do Bitcoin, um pânico um pouco mais forte, eu gostaria de acumular
e entrar forte no mercado, nesse patamar aqui que eu estou analisando, que seria o diário em sobrevenda, né? Que seria mais ou menos a partir dessa região aqui de 85 mil dólares, quando ele batesse nesse diário em sobrevenda. Vai acontecer? Não. Mas se não acontecer, eu estou 70% posicionado. Se acontecer e dele voltar aqui, eu tenho mais 30% para alocar essas minhas posições aqui no diário em sobrevenda. Seria bastante bullish isso, até porque a gente tiraria aqui uma liquidez que a gente tem aqui por volta de 88, 89 mil dólares, mais ou menos. Então a gente tiraria toda essa liquidez do mercado. Os market makers gostam de tirar essa liquidez. A gente tiraria toda essa liquidez, pegaria mais um fundo aqui, provavelmente deixaria mais um pavio para voltar a subir. Esse patamar aqui é o patamar que eu gostaria de adicionar pesado as minhas posições, tá? Que seria no diário em sobrevenda. Fora isso, o Bitcoin ainda continua extremamente bullish, tendência de alta nos principais tempos gráficos. Então qualquer correção aqui que eu veja um pouco mais forte é uma oportunidade de compra. Quando eu analiso aqui o tempo gráfico mensal, eu consigo ver que ele está extremamente esticado. A gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 meses consecutivos praticamente de alta sem a formação de uma base de preço. Então seria muito saudável se o Bitcoin viesse aqui, formasse um fundo ascendente, esse fundo no mensal, para continuar essa subida, tá? Eu gostaria muito que esse fundo ascendente no mensal fosse formado ali justamente no diário em sobrevenda, tá? Então eu gostaria bastante desse diário em sobrevenda para acumular minhas posições. Falando um pouco agora sobre a dominância do Bitcoin, para você que não sabe o que é a dominância, ele representa basicamente o quanto de dinheiro tem no Bitcoin ou nas altcoins, e é o que me diz se a gente está de fato em uma alt-season ou se a gente não está em uma alt-season. E eu venho falando aqui, algumas pessoas começaram a falar, não, a gente já está em alt-season, a gente não está em alt-season. A dominância do Bitcoin ainda continua numa tendência de alta. A gente teve algumas semanas atrás o primeiro indício de uma queda mais forte para a dominância do Bitcoin, mas continuamos em tendência de alta no semanal e no mensal. Então, enquanto eu não vir o que a gente chama de um pivô de baixa para a dominância do Bitcoin, ou seja, uma movimentação de baixa, eu tenho um topo descendente ao topo anterior e romper esse fundo aqui formado, a gente não está em alt-season ainda. Eu preciso de um pivô de baixa no semanal para de fato dizer que a gente está numa alt-season, que foi exatamente o que aconteceu lá em 2021 na nossa alt-season. O que a gente teve? Uma queda um pouco mais forte para o BTC, para a dominância do BTC, perdão, uma queda um pouco mais forte, consolidação e mais uma pernada de baixa. Então, eu preciso desse pivô no semanal se formando para a gente ter essa alt-season. Enquanto isso, não vejo que a gente está em alt-season ainda, mas isso não significa que a gente não possa lucrar no curto prazo. Eu acho que essa região aqui pode ser uma região que a gente faça um topo descendente ao topo formado aqui nos 61% para continuar aqui dentro de um padrão de equilíbrio, tá? Então, vejo mais assimetrias, inclusive, em altcoins agora, né? Com essa dominância aqui subindo, as altcoins, lógico, sofreram bem mais. Quando a gente para pensar que altcoins descendo 30%, 20% no dia de hoje, o Bitcoin, ele cai do topo ali mais ou menos 8%, 9%. Então, as altcoins acabam sofrendo um pouco mais. Felipe, qual moeda você está montando um trade agora no momento? É Ethereum, tá? Estou gostando muito da perspectiva de Ethereum aqui. Eu marquei algumas regiões de liquidez que eu vejo para Ether agora, tá? A primeira região de liquidez, a gente já atingiu ela, que foi essa região aqui mais ou menos, né, que foi a região dos 3.080, já atingimos e estamos buscando essa segunda região aqui de liquidez, que caso venha acontecer, percamos esse patamar aqui, a gente perde esse patamar, gostaria de adicionar posições mais fortes. Então, eu tô dentro de um carry trade, que eu chamo, né, que é um swing trade um pouco mais de um tempo maior, né, um médio prazo que eu falo, e vou acumulando a cada queda mais forte aqui pro Ether. Gostaria muito que ele perdesse esse pavio aqui para a gente ter continuações de movimentações de alta, né? Fora isso, o Ether também forma um padrão de uma estrutura muito bullish de alta, que é essa cunha descendente, que vai perdendo fundo sem continuidade para ter um rompimento para cima. Eu gosto muito da estrutura de Ethereum agora e eu sinto que o sentimento de Ethereum hoje está nas mínimas. Alguns maxis de Ethereum estão trocando seus próprios Ethers por Solana e falando que o Ether não vai andar mais esse ciclo. Eu acho que quando o sentimento está na mínima, é aqui que a gente tem que ter a maior exposição no ativo. Então a gente tem sentimento na mínima, a gente tem padrão que induz um padrão de alta aqui, de um rompimento para cima, então um padrão bem bullish.
E a gente tem uma das moedas mais fortes do mercado, que é Ethereum, que vai impulsionar essa alt-season. Quando o Ethereum começar a ter movimentações de alta, eu vejo que as outras moedas vão acompanhar, tá? Eu tô de olho bastante aqui na Virtual também, que é uma moeda que deu bastante oportunidade aqui, ó, menos 15% no dia de hoje. Bastante oportunidade, tá? Gosto muito desse patamar aqui de diário em sobrevenda na Virtual. Se ela vier pegar também, ótimo para você acumular suas posições aqui por volta de 1.6, 1.5, 1.4, para ela pelo menos se manter dentro desse padrão de cunha e uma hora romper esse padrão de cunha para cima. Virtual é uma das moedas mais bem dotadas de um dos segmentos que é um dos segmentos mais fortes do mercado, que é agente de inteligência artificial, que está dentro de inteligência artificial. Então, eu acho que você não pode perder oportunidades como essas que se formam. Felipe, mas, pô, desde o topo a Virtual caiu 60%. Normal, né? Se a gente pegar aqui desde de que ela, não teoricamente foi lançada, mas alguns dias depois do lançamento, ela subiu 9 vezes, né? Quase 10 vezes. Então, uma queda de 60% para ativo que subiu 10 vezes é normal. Isso acontece, tá? No mais, galera, eu vejo essa queda aqui como uma oportunidade que tá passando na tua frente. Se você tem caixa, eu já começaria a me expor. Já tô começando a montar aqueles carry trades, mas o ponto-chave para eu colocar bem o meu dinheiro vai ser naquele diário em sobrevenda ali do Bitcoin. Beleza? Lembrando que agora, dia 10 e 12 de fevereiro, eu vou fazer o Arena Crypto, um evento 100% ao vivo e gratuito que vai acontecer aqui no YouTube. Para você participar, é só você ir no link que está na descrição desse vídeo, clicar e ser redirecionado para os grupos do WhatsApp, que a gente está fazendo todas as comunicações por lá. Se você quer entender todas as estratégias e técnicas que eu estou utilizando e como aproveitar esse momento para se posicionar da melhor forma possível, clica agora no link, seja redirecionado para o grupo e não perca esse evento. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, comenta aí também a sua opinião sobre o mercado, ativa o sininho para você não perder nenhum outro vídeo, se inscreve no canal, logicamente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Valeu!